Ou seja, o GET ele vai pedir, ler alguma informação que tem, que o meu back-end vai trazer do banco de dados. E como você vai pedir isso? Você vai pedir na rota health, tá? E aí você tem que colocar essa rota ela vai no endereço, aqui é o endereço de navegador normal, ela vai depois do 3000, então barra health. Quando eu dar o send request, ele não tá, meu servidor não tá ligado, então não vai funcionar, mas o npm run dev. Ah, eu tenho que alterar no package.json, porque eu coloquei o server dentro do CRC, tá? CRC é source, tá, gente? É um padrão, tá, de projeto. É CRC barra. E, de novo, pode ser um nome de qualquer coisa aqui, tá? Então, CRC barra server.js. Beleza. Então, se eu der um send, deixa eu retornar aqui, como eu teria o nome do arquivo, beleza. Se eu der um send aqui, eu tô falando para ele o quê? Ó, na minha máquina, na porta 3000, que é o servidor que eu tô deixando ligado aqui, ó, na porta 3000, na minha máquina, nessa rota health, você vai receber uma resposta de I'm alive. Tudo isso aqui é aquele head, write head, que a Vitória perguntou lá no começo. O que que é esse write head? Content type, 201, 200. Esse é o head que você pode escrever. Então você pode mudar, você pode pedir a data, a connection, aí content type aqui é text play, charset e por aí vai, tá? Se eu, por exemplo, alterar aqui e falar que ele vai retornar um objeto, tá? É um objeto, I'm alive, eu vou colocar aqui, ó, message. Dois pontos, porque eu estou criando um objeto aqui, tá? Então, message, dois pontos, I'm alive. E dá um send request. Percebe que ele mudou agora. O content type é application JSON, porque eu retornei um JSON para ele. Esse JSON é message, I'm alive, não, não. Tá bom? É exatamente o que eu estou mandando. Então, o que eu mandar, o header vai ter aqui. Então, essa aqui é a porta de entrada. Eu coloquei o health. E aí, sempre que eu acesso essa porta de entrada, alguma coisa acontece. Esse alguma coisa acontece é o meu back-end. A partir dessa segunda parâmetro, o segundo parâmetro ele é dividido por vírgula, todo parâmetro em função é dividido pelas vírgulas. Então, o segundo parâmetro é uma função. Essa função é o back-end. É aqui que eu vou fazer a lógica, é aqui que eu vou receber algum dado do request. E aí, aqui nas rotas, eu trouxe esse exemplo, né? Então, a estrutura, ó, percebe, Vitória, é a mesma. É app, aqui é post, né? No caso, aqui é get, nome da rota, segundo parâmetro, uma função, faz alguma coisa. E aqui eu trouxe uma diferença um pouco diferente, eu trouxe um parâmetro. Então, esse parâmetro eu vou receber dentro da requisição. Então, é a primeira coisa que a gente está conseguindo enviar de um lado para o outro. Vamos mostrar esse parâmetro? Então, ó, console, eu vou retornar esse ID. Então, eu vou colocar users, colocar um maisinho aqui para facilitar, ID, tá? Vou retornar para o usuário o ID que ele me mandar. Então, já está aqui, ó, meu terminal está rodando. Sempre que eu fecho meu terminal no X, ele não para o terminal, ó. Ctrl J, o terminal está aqui. Se eu clicar no lixinho, aí ele vai parar o terminal completamente. Mas está rodando aqui meu terminal. É só abaixar ele. Então, eu vou fazer um put em users passando um ID. Como que eu faço isso? Só para você entender melhor. Então, aqui, ó, nesse caso desse cliente aqui, eu vou colocar três cerquilhas aqui, vou fazer um put e vou fazer um HTTP. Vou até copiar daqui, ó, para facilitar a nossa vida, a gente não errar a digitação. Muito cuidado com a digitação, tá? Então, ó, users. Se eu fizer um put users, der um send request, ele vai falar que ele não achou users. Mas eu tenho users, Thiago, tá aqui. Tá, mas você não tá mandando o recurso aqui, o parâmetro. Então, se eu mandar o parâmetro, eu posso mandar qualquer coisa, tá? Pode ser um número, pode ser um escrito, qualquer coisa. Porque todo parâmetro ele é recebido como string. Então, independente de você mandar aqui, vai ser uma string. A gente vai aprender depois a mexer nisso. Mas, ó, mandei o parâmetro 1. Olha o que vai acontecer. Users put not found. Por que que ele não está achando a minha rota users? Porque ela ainda não está dentro do servidor. Eu não coloquei ela no servidor. E para colocar ela no servidor, eu tenho que falar para o app, registra aí um arquivo externo. E que arquivo externo é esse? O arquivo externo é o arquivo de user routes. Então vai ser o user routes. Esse user routes, ele vai vir aqui, ó, vou importar automaticamente. Ele tá vindo, o nome é user routes, ele tá vindo nessa pasta CRC, entra na pasta routes, entra no arquivo user.routes. Aqui, como é um arquivo que eu criei, eu preciso colocar .js.
No caso do Fastify, não é um arquivo que eu criei, eu importei, ele é do Node Modules. Eu não preciso colocar .js, tá? Então eu preciso colocar aqui o arquivo .js. Fechou. Ele já reiniciou aqui meu servidor, tá rodando normal. E agora, se eu fizer o send request, ele vai me retornar um 204. E aí, aquele problema que a gente já teve, né? Se eu tenho aqui no put 204, até eu já fiz no lugar errado, né? Eu fiz o put, mas eu tô colocando no get. Vamos fazer o get ali. Mas se eu faço o 204, eu não consigo mandar nada. Mesmo se eu escrever alguma coisa aqui, ele não retorna. Vamos botar o get aqui. Get. Então eu enviei, tô enviando no get o parâmetro 1. Se eu der um send request, ele vai me retornar users 1. Retornou tudo junto, feio assim, porque eu não dei um espacinho aqui, ó. Se eu der esse espacinho, users 1, tá? Se eu colocar aqui, ó, users Thiago e enviar, users Thiago. Então, eu estou enviando, através da minha requisição, um parâmetro. Na minha rota, eu recebo esse parâmetro aqui, né? Eu indico que esse parâmetro deve ser utilizado, recebo esse parâmetro através da request, params e o nome dele, adiciono nessa minha variável, que é uma variável constante, é um paradoxo, mas é isso, uma variável constante chamada ID, e no meu reply, que é a minha resposta para o usuário, eu envio users e nesse caso o ID. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou buscar esse ID no meu banco de dados, pegar esse usuário e retornar esse usuário aqui. Tá? A gente vai fazer esse processo, beleza? Então, isso aqui são três coisas juntas. Primeira, API. Então, eu vou até tentar colocar aqui em cima de cada coisa. API. Então, a API, ela vai daqui até aqui, beleza? Isso é a API. Eu tenho o meu back-end. Então, back-end. Tem a API, a rota e o back-end. Então, a rota vai ser esse cara aqui, ó. API, rota, que vai até aqui, mais ou menos. E a API é aqui atrás. E o back-end, que é essa é a minha função. Então, a API é a porta de entrada. A API, ela envolve rota também. A rota, especificamente, é isso aqui, né? Essa é a minha rota. E o meu back-end é o que está aqui dentro. Beleza? Basicamente é isso. API é a porta de entrada, back-end é o que eu faço com essa porta de entrada. A rota é o endereço. Então a rota, users, ID, users, blá blá blá. Beleza? É... Show. Ele não usa a palavra new para criar uma instância assim como usa no Java. Reinaldo, não precisa nesse caso, porque é uma biblioteca do Node.js. Mas a gente vai criar uma classe aqui e a gente vai utilizar new também. Tá? Dá para usar new no JavaScript também. Mas nesse caso não precisa, porque é uma biblioteca nativa. Boa. Ahn, apt-get feito, a gente fez o get, fez o put, aí o put aqui, ele vai funcionar, só que eu não estou retornando nada, o delete também vai funcionar, só que a gente não está retornando nada. Ah, ok, esse get users pode ser também só assim, né? Uma dúvida que pode ter surgido aí na sua cabeça, só que você não sabe. Tiago, por que todas as rotas têm esse users? Pô, eu não vou me confundir? Você não se confunde por causa da API. A API é o método mais a rota. Então aqui é o método post users, get users. Mas eu tenho um get users também. Só que esse segundo get users tem um parâmetro. Aqui é put users, delete users. Então não tem problema ser o mesmo nome. Mas isso aqui tá feio, né? Users, 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 users. O Fastify ele dá uma facilidade para a gente. Aqui no registro dessas rotas, a gente pode criar um objeto e a gente pode falar que essas rotas possuem um prefixo users. Todas as rotas vão ter users. Primeira coisa da rota vai ser users. Ó, meu servidor está rodando. Olha o que acontece se eu tentar agora que eu coloquei o prefixo fazer um request. Ele vai falar que ele não achou users. Como assim, Thiago? Porque agora é users e users. Agora ele achou. Ah, se é user e users, eu não preciso mais utilizar users aqui dentro. O ID, né, precisa ficar, mas eu não preciso mais da palavra users. Então a gente tira a palavra users, e aí se a gente tirar aqui, ó, só deixar users, dá um send request, ele retorna o users. Se eu mandar com parâmetro, ele retorna com parâmetro pra gente. Beleza?
Então, uma facilidade do FastFi que, pô, para fazer isso sem for com um micro framework, sinto muito. Vamos chorar até amanhã. Tá? Então, segundo parâmetro do register são as options, e uma delas é o prefix. Aí tem várias options. A gente pode vir no site do FastFi, e aí você vai ver na documentação um guia, referência, guia, tem bastante coisa aqui para fazer. Beleza? Não precisa se preocupar com outras options nesse momento. Ok? Depois manda no chat, Vitória, se ficou claro esse contexto, tá? Do, da rota que você perguntou. Boa. O que que a gente precisa fazer agora, gente? A gente precisa fazer isso aqui acontecer. Aí tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Uma delas é a gente criar um banco de dados. Criar um banco de dados e adicionar tudo no banco de dados. Outra é criar em memória. Bom, não é tão difícil assim trabalhar com banco de dados de forma básica. Eu vou trazer para vocês aqui um jeito de trabalhar com banco de dados que vai ser muito simples, tá? E a gente vai utilizar queries SQL diretamente, tá? Queries puras SQL. Se você nunca viu SQL na sua vida, não tente entender. Respira fundo. Foca na API. O que que é um banco de dados? Um banco de dados, gente, nada mais é do que um sistema, um programa que armazena dados de forma inteligente. Como assim de forma inteligente? Eu poderia armazenar os dados dos meus usuários numa planilha do Excel. Só que a planilha do Excel, em níveis mais menos avançados, a planilha de Excel ela vai ficar bagunçada, ela não é fácil de eu procurar um item lá dentro, né? E demora porque para eu procurar um item ele vai linha por linha, ele não faz index, ele não faz nada. Um banco de dados ele vai facilitar a procura, a gravação e ele vai se integrar com o back-end de forma mais rápida, mais tranquila, beleza? E como a gente pode utilizar um programa? A gente baixa e instala no nosso computador, como a gente fez com o Node. Baixa o programa e instala no computador. Mas no caso de banco de dados, com back-end também, mas no caso específico de banco de dados, a gente pode utilizar online. Existem vários serviços gratuitos para utilizar banco de dados. E um deles é o Neon. Neon.tech. Apenas isso. Não crie sua conta agora, mas você pode simplesmente logar com GitHub, logar com Google, logar qualquer coisa e fazer o acesso a esse cara. Você vai ter acho que 1 GB grátis para você utilizar. 1 GB para projeto de estudo é muita coisa. Então, eu já tenho inclusive aqui, ó, um banco de dados criado, mas eu vou criar um novo projeto. E aí, se você não tem projeto nenhum, ele já vai direto para a criação de novo projeto. Mas basicamente, novo projeto, você vai colocar o nome dele. Vou colocar aqui API Node.js. A versão do Postgres, a gente vai utilizar o Postgres, que é um banco de dados SQL. Pode deixar o que está vindo aqui mesmo. Eu quero usar o AWS, e aí eu vou utilizar aqui em North Virginia, utilizar em Ohio. Tá? Meio que tanto faz aqui, tá? Tá tudo fora do Brasil, vai demorar até um pouquinho para registrar. Aí ele fala quanto você quer, ó, você tem até 1 GB de RAM para colocar aqui. Vou colocar tudo que tem e vou criar o projeto. Quando eu crio o projeto, ele já criou o banco de dados para mim. Já está pronto o meu banco de dados. E aí, inclusive, ele vai me falar assim, ó, essa aqui é a string de conexão do seu banco. Então, se você estiver no seu back-end, você vai lá, pega essa string e você consegue se conectar a esse banco. E ele dá até, inclusive, o código de várias linguagens para você utilizar. Uma delas aqui é Node.js. E ele dá o código. Só que olha o que ele faz aqui, ó. HTTP. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tá bem pequenininho. Olha isso aqui. HTTP. O que que é HTTP? É Node puro, né? Olha o que ele fez aqui, ó. HTTP create server. Mesma coisa que a gente fez, tá? Porém, contudo, entretanto, ele não implementou o servidor aqui, né? Ele já botou o listing direto e não. É esse, na verdade, o servidor é esse request handler. Recebe requisição e resposta e só conecta com o banco de dados. Mais nada, tá? Mas a gente não está utilizando o Node.js puro. Então, o que que a gente precisa fazer, tá? Primeiro de tudo, só guardar essa connection string. Só isso, por enquanto. E a gente vai utilizar duas bibliotecas para esse acesso. A primeira biblioteca é a biblioteca Postgres. E aí, essa biblioteca, ela se chama Postgres mesmo, que é para você acessar Postgres Node.js. Ah, vou utilizar aqui do npm. Deixa eu colocar npm.
essa biblioteca Postgres, tem a PG também, tem várias, tá? Mas é só isso mesmo, ó. npm install Postgres, tá? E aí ela vai dar acesso pra gente, ó, fazer uma ligação do back-end com o banco de dados, tá? É uma ligação. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl J aqui. Posso parar meu terminal ou criar um terminal aqui lateral, tanto faz, aí o meu servidor não para, vou deixar esse lateral aqui e vou dar um npm install Postgres no meu projeto. Se eu for no package.json, eu vou ver que eu tenho uma nova dependência do Postgres. Outra coisa que a gente precisa aqui vai ser o .env. O que é o .env? O .env é uma biblioteca npm também do Node que vai ajudar a gente a esconder dados sensíveis. A string, então o textinho, na string é um texto. O texto de conexão com o meu banco de dados é algo sensível, né? Se alguém pegar essa string com a minha senha aqui, todo esse código, a pessoa vai poder acessar meu banco de dados, roubar meus dados e por aí vai. Então isso precisa ficar escondido dentro do meu back-end, da minha API. Por isso que a gente pode utilizar o .env, que é como a gente pode criar e utilizar variáveis de ambiente que ficam escondidas do público, né? Ficam escondidas de quem acessa o código e ficam guardadas no servidor. No caso, a gente vai guardar no nosso projeto local, porque esse é o nosso servidor de agora. Mas quando você tiver em um servidor externo, vai ter lá uma parte para você configurar as variáveis de ambiente, tá bom? E o processo é o mesmo, e o .env ajuda nisso. Então, npm install .env. São essas duas bibliotecas aqui. No futuro, quando você pegar, Thiago, eu quero fazer esse projeto do zero. Como que eu instalo essas bibliotecas? Você pode abrir o package.json e colocar npm install .env, depois npm install fastfile, npm install postgres. Ou você pode simplesmente colocar um npm install ou npm dentro da pasta que tem o package.json. Ele vai olhar para todas as dependências existentes e vai instalar tudo para você automaticamente. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.